Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje é domingo, estamos no 33º domingo do tempo comum. O tempo litúrgico está terminando. Ainda tem o 34º e depois nós iremos entrar de cheio no advento. E é por isso que as leituras elas estão voltadas para esse grande fato que irá acontecer, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que na verdade é pouco falado na igreja. Não se fala muito da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nós deveríamos falar. Isso precisa ficar bem incutido dentro de nós. Jesus voltará. Mas quando ele vai voltar? Aqui Jesus já começa a dar assim uns sinais, embora ele mesmo diga que nem ele sabe o dia e nem a hora, mas é preciso estar ciente do seu retorno, mas ao mesmo tempo é preciso observar os sinais. E observando os sinais, nós poderemos dizer e clarear nossa mente, a nossa inteligência, dizendo o Senhor vai chegar a qualquer momento. Não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais estão a nos indicar. E aí nesse capítulo 21 de São Lucas, versículo 5 até o 19, Jesus, a partir dessa questão que foi proposta para ele, em relação ao templo, o templo muito bonito e tal, aí Jesus fala que ali não iria sobrar pedra sobre pedra.
Esse templo ele foi destruído, que é o templo de Jerusalém. Ele foi destruído nos anos 79. O general Tito entrou com todos os soldados romanos e destruiu o templo de Jerusalém. Então Jesus falou de algo que iria acontecer e que aconteceu. Hoje não existe mais o templo de Jerusalém. E aí Jesus vai trazendo alguns fatos também, falando de guerras, de revoluções que irão acontecer. E aí muitas pessoas vão dizer, estão vendo aí, está próximo o dia do Senhor. E eu digo, não siga essa gente não, quando começarem a dizer. Porque é preciso entender que não se sabe o dia e nem a hora. Meus irmãos, quando Jesus vier, vai ser assim, de repente. O céu vai se abrir, como diz ali na Sagrada Escritura, os anjos vão tocar as trombetas e o Filho do Homem virá na sua glória. É assim, mas o dia não se sabe. Mas todos esses fatos, esses acontecimentos, as perseguições que vão acontecendo na igreja, aos cristãos, aos católicos, tudo isso é uma forma de nós estarmos firmes na nossa fé. Então, essas coisas que Jesus está falando, no decorrer da história da igreja, aconteceram. É interessante que na segunda leitura hoje, que está na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 7 até o 12, os primeiros cristãos eles tinham essa convicção de que Jesus iria voltar, a qualquer momento. Só que eles já diziam assim, Jesus vai voltar a qualquer momento, e eles estavam ali, é hoje, é amanhã, eles estavam assim. E não é assim que Jesus quer que nós estejamos. Ele quer que nós tenhamos consciência da segunda vinda, mas nós não sabemos nem o dia nem a hora. Então nós não podemos ficar aí nervosos, aquela coisa toda, porque Jesus disse que ia voltar, até agora não voltou. Aí aquela ansiedade, aquela coisa toda. Então os primeiros cristãos, eles entraram numa situação assim tão de expectativa da vinda do Senhor, de uma forma tão grande, que eles não queriam nem mais trabalhar. Não queriam mais fazer as coisas, não. E aí São Paulo faz uma repreensão, repreende, dizendo, olha, aqueles que não trabalham também não devem comer. O pessoal estava acomodado. Para que trabalhar? É como se dissesse assim, para que trabalhar? Para que estudar? Para que? Não tem perspectiva nenhuma de futuro. Jesus está voltando, então para quê? Não é assim que nós devemos viver a expectativa da vinda do Senhor. Nós vivemos a expectativa do Senhor dia após dia, mas a vida continua. Quem está estudando continua a estudar. Aqueles que estão casados continuem vivendo a sua vida matrimonial. Nós, sacerdotes, vamos continuar pregando o Evangelho. Quem precisa pintar a casa, o exemplo assim que eu estou dizendo, vai continuar pintando a sua casa. Mas nessa expectativa, o que Jesus quer que nós vivamos no que diz respeito à espera da sua segunda vinda, é que nós levemos uma vida santa. Levemos uma vida santa. Ele está dizendo, permanecendo firmes, ireis ganhar a vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós iremos viver a expectativa, sim, de Jesus que virá hoje. Virá nesse momento. Sim, Jesus poderá vir agora. Jesus poderá sim chegar neste momento, porque Ele virá. Mas eu não vou deixar de fazer as coisas que eu preciso fazer. Não vamos entrar numa ansiedade. Infelizmente, quantas pessoas no tempo da pandemia, por medo, achando que estava chegando o momento da segunda vinda do Senhor,
Essas pessoas começaram a rezar, começaram a querer ir para a missa, começaram a brigar porque os padres não queriam mais celebrar a missa, porque os padres agora estavam escondidos. Quando não tinha pandemia, muitos não queriam saber de ir na igreja, muitos não queriam saber de buscar o sacerdote para a confissão, muitos não queriam receber os sacramentos, mas agora a pandemia está aí, o vírus está matando muita gente, Jesus está chegando, o pessoal começou a rezar, acordar cedo para rezar, aquela coisa toda, e depois, meus irmãos, acabou o tempo da pandemia, e muitos voltaram à vida velha, não querem mais saber. Passou o medo porque acabou o tempo da pandemia. Mas graças a Deus, muitos, a partir da pandemia, estão perseverando, estão sendo fiéis. É sinal que não está vivendo de pandemia em pandemia, de guerra em guerra. Acontece uma guerra, como Jesus está dizendo, agora eu preciso me converter, eu preciso mudar de vida. Não, a conversão, ela não acontece dessa forma. A conversão, ela acontece porque nós somos de Deus e precisamos seguir o Senhor. E Deus nos quer santos. E nós vamos vivendo a santidade dia após dia. Não vamos permitir de vivermos de qualquer jeito. Vamos vivendo dia após dia, até o dia que o Senhor chegará. Os cristãos serão perseguidos, serão levados aos tribunais, serão mortos. O Evangelho vai continuar sendo pregado até o dia em que Ele chegar. Que Ele nos encontre santos ou nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida eterna.